Publicadora Servir, presente pela primeira vez na Feira do Livro em Cascais, com sessão de autógrafos de 3 autores adventistas. Vila Real de Santo António volta a ter igreja adventista depois de 4 anos de interregno. Figueira da Foz foi palco de ações de evangelismo do Grupo Aliança e do Impacto 2014. Boa noite. Tal como ficou prometido, estamos de volta para mais uma emissão do Jornal AD7. Durante o mês de julho, na Feira do Livro em Cascais, a publicadora Servir teve um stand de livros aberto ao público, mostrando a quem por lá passou as publicações adventistas, nomeadamente na área da saúde, da criança e da fé cristã. Com livros que são divulgados e apresentados pelos colportores em Portugal, este evento contou ainda com o lançamento de um novo livro com o título À Descoberta da Bíblia. Durante a última semana de julho, a publicadora Servir esteve presente na Feira do Livro em Cascais. Com as publicações mais recentes e com os livros produzidos em Portugal, o público em geral pôde conhecer um outro tipo de leitura, nem sempre disponível a quem se interessa pelos aspectos da saúde e da religião. Razão pela qual a publicadora Servir aceitou o desafio de estar presente nesta Feira do Livro. O principal objetivo não é tanto a venda dos materiais, mas será uma presença. Marcar presença, porque isso possibilita de alguma forma tornarmos mais conhecidos, as pessoas tiram dúvidas, conversam connosco e tem havido bons diálogos e tem havido uma abertura muito maior à sociedade. Embora sem tradição de presença em feiras do livro, a publicadora Servir recebeu este convite através dos membros da Igreja de Cascais, onde delinearam um projeto conjunto, tornando-se esta participação muito agradável, sobretudo a todos os que por lá passaram. E realmente tem sido um sucesso, porque além da nossa presença aqui com os nossos livros, temos em cada sábado levado a efeito alguns ateliês, algumas iniciativas têm sido de bastante agrado à população. Claro está que o material que a publicadora Servir disponibilizou e apresentou ao público foram obras de qualidade, dentro das áreas a que estamos habituados. Além do material bíblico, que será um material importante no nosso lote de apresentações, também temos alguma coisa na área da saúde, temos vários livros sobre saúde e também na área infantil, com a revista do nosso amiguinho, a revista Saúde e Lar, etc. E quando perguntámos quais os livros que mais saíram, Sandra Santos disse-nos que, de uma maneira geral, todas as publicações tiveram boa aceitação, mas os livros infantis foram os mais procurados. Nós tivemos 2 livros que se destacaram pela positiva. Foram os livros pop-ups com as histórias bíblicas para meninos até aos 6 anos e foi o nosso quebra-cabeças, onde através da historinha bíblica tinha o puzzle para as crianças montarem. Foram 2 livros muito bem aceitos e nos últimos dias da feira tivemos também as histórias bíblicas para as crianças, que fizemos uma promoção muito boa e que as pessoas aderiram muito bem, principalmente com as histórias do Novo Testamento. Mas nesta Feira do Livro em Cascais foi também a ocasião para que 2 autores que trabalham diretamente com a publicadora Servir pudessem estar presentes, contactassem com o público e oferecessem uma secção de autógrafos. Para além da sessão de autógrafos com o livro À Descoberta da Bíblia, a publicadora Servir convidou o pastor Ezequiel Quintino, juntamente com a rádio RCS, para a divulgação do livro Pensar Faz Bem. Muitos ouvintes que diariamente sintonizam esta estação de rádio de inspiração cristã em Lisboa aceitaram o desafio de passar pela Feira do Livro em Cascais e assim poderem autografar esta obra que passou da palavra falada à palavra escrita. Numa parceria com a publicadora Servir, a rádio RCS esteve presente na Feira do Livro em Cascais para acompanhar a sessão de autógrafos da primeira edição do livro Pensar Faz Bem, de Ezequiel Quintino. Com este convite, tanto os ouvintes da estação de rádio de inspiração cristã, como muitos dos visitantes da feira, puderam adquirir um livro autografado. Em 2011, baseado no programa diário Pensar Faz Bem, da rádio RCS em Sintra, o pastor Ezequiel Quintino agarrou o convite de compilar muitas das crónicas diárias emitidas ao longo de 5 anos consecutivos. O livro Pensar Faz Bem não começou como livro, começou como um projeto de rádio, só pensando em rádio, e na realidade depois quando começou a ser transmitido aos microfones, com os meses foi criando auditório, o público gostou, podemos dizer que criou raízes
e os ouvintes pediam de vez em quando, praticamente todas as semanas, um texto de uma data que tinham ouvido, ouvi na quarta-feira, ouvi a semana passada, ouvi há um mês atrás, e queriam os textos. Concebida em 2005 para ser um microprograma de rádio, a rubrica Pensar Faz Bem ganhou outros objetivos, levando ouvintes da rádio, colegas e amigos a considerarem interessante e necessário passar do áudio à forma escrita. É evidente que depois concretizei a ideia, tive de amadurecer a ideia e aceitá-la e verifiquei que foi uma boa iniciativa. Mantendo o traço original de uma linguagem radiofónica, o pastor Quintino conseguiu abranger neste livro áreas muito diversas, mas todas elas de grande interesse, sendo que nas mais de 350 páginas existem 365 reflexões, uma para cada dia do ano. Aborda muitos assuntos, desde a nossa vida, do cotidiano, também com as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós vivemos todos os dias, mas igualmente também histórias de vida de personagens que afetaram a humanidade, que contribuíram para o desenvolvimento da própria humanidade. O livro é acompanhado de um CD com todos os textos gravados em MP3, podendo o ouvinte consultar ou escutar a qualquer momento. Todo o esforço e empenho que motivou Ezequiel Quintino a passar as suas rubricas de áudio a livro foi o facto de poder ajudar os ouvintes da Rádio RCS e todos os leitores a pensar. Há muito que o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD acredita que os pastores e promotores bíblicos podem ser excelentes canais de transmissão dos valores de uma boa saúde, tanto nas igrejas como nas comunidades envolventes. Para tal, organizou o primeiro evento da formação para pastores e promotores bíblicos, que contou com 13 participantes e com 2 formadores que têm uma larga experiência médica. Pela primeira vez em Portugal, pastores e promotores bíblicos receberam formação na área de saúde. Nas instalações da clínica da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva em Penela, 12 pastores puderam entender quais os principais aspectos a ter em conta relativamente à sua própria saúde e também à forma como podem ajudar as outras pessoas. Que o objetivo também é dar alguma formação. A formação do pastor é variada, é abarcante, mas o seu ministério é exigente. E na área de ciências também é importante para um ministro de culto, para um pastor, ter um conhecimento mais profundo. De maneira que o objetivo também era, na área mais técnica da saúde, cada pastor também tenha alguma ajuda e alguma formação. Esta formação foi dirigida por 2 profissionais de saúde vindos da Conferência Geral. O pastor Peter Landless e o Dr. Viriato Ferreira procuraram sensibilizar o grupo de obreiros para a compreensão da saúde e de como ela funciona. Só assim poderão responder às necessidades dos outros. Training pastors in health and health understanding is crucial when we look at the example that we have in the ministry of Jesus and also the counsel given to the church by the Spirit of prophecy. In Jesus' ministry, he spent a lot of time. In fact, we're led to understand that he spent more time in healing than he did even in preaching. It's part of what we call the blended ministry, the pastor and health working together and using this, as was called by Ellen White, the right arm of the message. Este mundo hoje está cansado de ouvir, só de ouvir. Eles precisam de ter, nós precisamos todos que alguém nos toque cuidando de nós. E as pessoas estão assim. E então os pastores estão numa posição fundamental, têm um papel fundamental neste cuidar do próximo. Não é preciso serem médicos, não é preciso serem enfermeiros, não é preciso, mas é necessário cuidarem, interessarem-se pelas pessoas. A área da saúde é uma área que todos precisam conhecer porque, a bem da verdade, todos desejam ter saúde. Os pastores e promotores bíblicos são, por excelência, canais de transmissão da verdade. É por isso importante que entendam a mensagem de saúde. As the pastors live it, they can turn around and show the groups, show their community, show their church members how valuable it is that we can live life. And as Jesus said, I'm come that you might have life and have it to the full. So I think that the importance of teaching and helping the pastors to understand health is so crucial in their own personal lives, the lives of their church members and the lives of their communities.
Mas esta formação foi bastante abarcante. Durante uma semana, os participantes envolveram-se de coração com a mensagem adventista de saúde, dividindo o tempo entre a formação, o estudo da Bíblia e os momentos de oração, mas também com alguns trabalhos manuais, não só para exercitarem esta área de competências, mas com o intuito de colaborarem com a clínica em Penela. Depois das aulas vamos para o almoço e depois temos uma parte muito interessante. Vamos trabalhar no jardim, na manutenção, nas limpezas, várias áreas para podermos ter um bocadinho de descanso a nível intelectual e depois vamos para o jantar e voltamos aqui para a última meditação da noite. Perante os participantes, a resposta foi unânime. A mensagem da saúde faz parte de um ministério integrado na vocação pastoral. Todo estes momentos que nós podemos ver aqui, houve um grande chamado a nós mesmos como pastores, a uma integridade ainda mais profunda com Deus. Aquilo que nos está aqui a ser explicado é que há um ministério integrado, não é? Da parte dos profissionais de saúde dentro da Igreja, juntamente com o corpo pastoral, no sentido de, primeiro, suscitar em nós um maior compromisso, digamos assim, com uma prática, com uma vivência nesta área e poder também levar esta mensagem de motivação aos membros de igreja e, enfim, às comunidades nas quais nós estamos ligados. Eu acho que nós vamos daqui com um novo ânimo, com mais materiais e nós vamos poder trabalhar de uma forma mais efetiva, mais eficiente a partir de agora, eu acho que sim. Em termos de compromisso, o desejo dos formadores e do Departamento de Saúde da UPASD é que todos os pastores e promotores bíblicos vivam diariamente os verdadeiros princípios de saúde. Se assim for, sentir-se-ão melhor e irão desafiar e formar outros para que vivam e tenham mais saúde. Chegou ao fim o tempo de espera que existia em Vila Real de Santo António para que a Igreja Adventista voltasse a ter um local de culto e adoração nesta cidade. No passado dia 9 de agosto, a administração da UPASD inaugurou um novo espaço no centro de Vila Real de Santo António com ótimas condições para a proclamação e divulgação da mensagem adventista. Muitos foram os que estiveram presentes, lutando por completo o número de lugares sentados na nova igreja. Sob o convite da administração da UPASD para que entrassem nas novas instalações da Igreja Adventista em Vila Real de Santo António, os membros e visitas aceitaram o convite e juntos louvaram a Deus pelo facto de, nesta cidade, existir de novo um espaço adventista para adoração a Deus. A Igreja de Vila Real já existia já há alguns anos aqui na zona do Algarve. Tanto quanto eu julgo saber, foi até das primeiras igrejas que havia aqui no Algarve. No entanto, o anterior edifício que nós possuíamos nesta localidade não nos servia porque já era muito antigo, tinha algumas deficiências e estava numa zona da cidade em que, aos sábados sobretudo, por uma razão de haver muito barulho ambiente, não tinha uma qualidade de serviço religioso. Com a concordância dos membros locais, a velha igreja foi vendida, tendo sido adquirido um novo espaço como uma mais-valia para a comunidade adventista, porque desta forma pode continuar a funcionar em pleno, na cidade que fica no extremo sudeste do Algarve. Neste tempo que pensava que se ia ser muito rápido, a igreja foi vendida, mas passou-se por volta de 4 anos para poder conseguirmos um novo espaço e, portanto, foi um pouco mais demorado, não foi no tempo que nós queríamos, mas graças a Deus temos, acredito, um bom espaço aqui para os irmãos poderem se reunir nesta cidade. Com espaço para 50 pessoas sentadas, no sábado, dia 9 de agosto, a igreja estava lotada para a sua inauguração. Jovens das igrejas da região do Algarve e de Lisboa tocaram os instrumentos em louvor a Deus. As palavras iniciais foram dirigidas por um dos membros mais antigos e também um dos principais dinamizadores para que a presença adventista voltasse a ter um espaço em Vila Real de Santo António. Entre vários membros e obreiros que por lá passaram, o nome do pastor Pinto foi relembrado com muita saudade. E recordo do pastor Pinto, pai do Inoc Pinto, era mais alto que o filho e usava chapéu de coco. Naquela altura usava chapéu de coco.
A administração da UPASD dirigiu a cerimónia de dedicação, onde o pastor António Rodrigues apresentou algumas palavras de reflexão espiritual e o pastor Artur Machado dirigiu a Deus a oração de dedicação e compromisso da nova aliança entre os membros locais e Deus. Esta foi, sem dúvida, uma vitória para os membros de Vila Real de Santo António, mesmo se hoje o número de inscritos é menor do que há alguns anos atrás. Essa igreja no passado, ela foi a primeira igreja do Algarve. Já houve aqui um grupo muito grande de jovens. Hoje, atualmente, nós não temos muitos irmãos ou tantos como gostaríamos. Temos por volta de 15 pessoas que se reúnem aqui regularmente. Mas, para que tal aconteça, o pastor Artur Machado deu o mote para a estratégia e dinamização da igreja nesta cidade. Aqui o que nós temos que passar a aproveitar são as oportunidades que se nos oferece esta região. É uma região em que tem muitos imigrantes, portanto, de turismo, e temos que apostar também nessa realidade, além de trabalharmos também com os locais e fazer justamente um projeto em que haja uma nova formação e dinamização dos membros, na procura também de membros antigos e de pessoas que antigamente simpatizavam com a Igreja, procurar de novo atraí-las para a Igreja e trabalhar com todas as camadas da população, com as oportunidades e com as necessidades que esta região em particular apresenta. Com uma igreja atenta àquilo que são as oportunidades da região, o trabalho, por certo, será mais efetivo. E, claro está, as outras igrejas do Barlavento e Sotavento Algarvio, a partir de agora, poderão dar a colaboração necessária a esta nova igreja, que tem espaço e condições para que mais pessoas adorem a Deus em Vila Real de Santo António. Pela segunda vez consecutiva, o Departamento de Saúde e Temperança da UPASD levou a efeito uma formação durante o mês de agosto com a duração de 30 dias para membros leigos que queiram ser promotores de saúde nas suas próprias igrejas. Não se tratou de formar profissionais ou técnicos de saúde, mas antes pessoas que estejam despertas para a necessidade de uma boa saúde e queiram ser porta-vozes desta mensagem nos seus ciclos de influência. O ar que se respira em Penela parece ser diferente, mais leve, mais puro e mais saudável. Com interesses comuns, a parceria entre a APMP e o Departamento de Saúde da UPASD permitiu que durante o mês de agosto se repetisse a formação de promotores de saúde, em que 15 pessoas receberam informações nas diferentes áreas que integram um estilo de vida saudável. O objetivo desta atividade teve por base saber cuidar do próprio corpo e, ao mesmo tempo, aprender a transmitir aos outros os conceitos práticos de saúde. Cristina Pita, médica da APMP, na clínica em Penela, acredita que os adventistas têm todas as informações necessárias para terem um bom estilo de vida. Como o Espírito de Profecia diz, e pronto, é um conceito da medicina preventiva, mais vale 1 quilo de prevenção que 1 tonelada de tratamento. E se nós transmitirmos o que está escrito no Espírito de Profecia, que agora a ciência avala e tem toda a evidência de podermos ter uma boa alimentação, de conhecermos a nós próprios, termos uma boa relação com Deus, de realmente conhecermos a palavra do Senhor e sabermos aplicá-la na nossa vida, porque muitas vezes temos o conhecimento, mas não sabemos como utilizar esse versículo na minha vida. Não tenhas medo, é para ti, não é só um conceito bíblico, é um conceito para aplicar na nossa própria existência. Durante 30 dias, os formandos tiveram aulas, receberam formação e saíram à rua para contatar a população local como forma de testemunharem daquilo que aprenderam. Pelo menos 2 vezes por semana temos uma Expo Saúde e Amigos pela Saúde. Vamos a uma localidade aqui perto, várias vilas, Figueiró de Vinhos, Lausanne, Penela, e partilhamos com as pessoas alguns conceitos de saúde. Fazemos uma mini Expo, um pequeno rastreio da glicémia, do colesterol, a tensão arterial, e depois temos um tema de meia hora sobre a prevenção da diabetes, prevenção de doenças cardiovasculares, a importância da água, a importância da luz solar, e os participantes já têm a oportunidade de entrar em contacto com a comunidade e transmitir um bocadinho daquele conhecimento que eles já têm. Com esta formação, necessariamente, os participantes ficam a conhecer melhor o estudo da fisiologia, novos conceitos de saúde e, ao mesmo tempo, as novas atualizações no campo da investigação médica. O ideal é que as pessoas possam saber muito bem como é que o corpo funciona, com as maravilhas que Deus tem feito
nosso corpo, como nós reagimos também a diferentes circunstâncias. Também o fundamento realmente é Deus como Criador de todas as coisas e que, portanto, também é preciso de nós cuidarmos do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Esta oportunidade em Penela permite criar promotores de saúde nas várias igrejas e é, sem dúvida, uma aposta do Departamento de Saúde da UPASD para este quinquénio. Eu creio que já há muitas pessoas no nosso meio, membros de igreja, que sentem esse chamado e que têm a curiosidade de saber mais. Portanto, há muita gente que sente essa responsabilidade, aceitou esse chamado para ser um médico missionário. É interessante que, por exemplo, este ano nós tivemos inscrições de fora do nosso país, da vizinha Espanha, da Suíça, mas na grande maioria são membros da nossa igreja em Portugal que estão aqui presentes. Para muitos, a matéria apresentada mostrou novidades muito interessantes. Com a presença do Dr. Havlicek, foi possível descobrir quais as doenças crónicas que mais afetam as populações do mundo ocidental. É mostrar como o estilo de vida influi em nossa saúde para a prevenção das 5 doenças crônicas: pressão alta, diabetes, cancro, infarto do coração e obesidade. Mas também influi no tratamento e mesmo na felicidade das pessoas. Estilo de vida. É a medicina do futuro. Com esta certeza no presente em relação ao futuro, os participantes mostraram que não será fácil alterar todos os hábitos de vida, mas a determinação existe, já está tomada, e a força que vem do alto fará o resto. Eu penso que temos que pôr-nos nas mãos de Deus e pedir ajuda a Ele, e não vai ter nenhuma dificuldade em fazer, porque todos os princípios que são dados aqui são os melhores para ter uma boa saúde. Vou tentar mudar aos poucos, vai ter que ser passo a passo, mas vou mudar, sim. O grande desafio não é ficar com digamos, uma cabeça bem cheia, mas fazer bem uma cabeça. Vai ser difícil se for feito pelas minhas forças, mas se eu colocar nas mãos de Deus, eu tenho a certeza que vai ser fácil, vai ser mais simples. Esse curso não oferece um diploma acadêmico, mas muda a vida das pessoas. E quanto mais jovem, melhor. É uma mudança benéfica para o resto de sua vida. Muitos saem daqui totalmente transformados. A Figueira da Foz, segunda maior cidade do distrito de Coimbra, foi local escolhido pela região eclesiástica do Centro para um esforço de evangelismo e divulgação da mensagem adventista. Durante o mês de agosto, a região Centro contou com a presença do Grupo Aliança, que durante 10 dias fez uso da sua vasta experiência na divulgação dos valores e princípios da fé cristã. Desde 1990 que a Associação Sociocultural Aliança desenvolve atividades de evangelismo de rua de norte a sul do país. Com áreas de serviço multidisciplinares, o Aliança procura levar Cristo a todos aqueles que não o conhecem, apresentando um estilo de vida saudável que passa necessariamente pelas questões de saúde física, espiritual, moral e social. Integrados no projeto evangelístico da região eclesiástica do Centro, o Grupo Aliança trabalhou na cidade da Figueira da Foz com uma vontade enorme de testemunhar de Jesus. Temos como objetivo levar Cristo, levar essa fantástica mensagem de amor e de esperança e de salvação. Mas também tem como objetivo apoiar uma igreja durante o ano inteiro. O Grupo Aliança é um grupo diferente dos projetos que têm existido em Portugal, pois abrange crianças e adolescentes, jovens e adultos. Para fazer parte desta associação não é preciso muito, basta apenas possuir 2 ou 3 características fundamentais para o bom funcionamento do grupo. Para fazer parte do Grupo Aliança é preciso ter vontade para vir trabalhar para Cristo e espírito de aventura também. E um certo espírito também de resistência ao cansaço e ao trabalho que lá existe para fazer. Ao longo de todo o ano, o Aliança não para. Para além dos encontros e das atividades regulares para a preparação de materiais e toda a atividade de verão, esta associação faz também várias ações de evangelismo com a igreja da cidade, onde acontece a grande atividade de rua no verão.
quando nos é atribuída uma igreja, procuramos passar com ela os diferentes retiros, diferentes encontros, formações e normalmente depois da atividade de verão terminamos com um concerto de Natal. Esta atividade de rua consiste num programa diário, variado e cheio de criatividade de forma a chegar a todas as faixas etárias. Populações desde a mais tenra idade até às populações mais idosas. Procuramos desenvolver a oficina da criança com todas as crianças que nos aparecem. Depois temos rastreios de saúde e temos também os concertos de música, que envolve praticamente todo o grupo e que tem o objetivo de passar Cristo, porque este é o grande motivo para estarmos no Aliança e podermos transmitir aos outros a alegria de viver com Jesus. Para isso é necessário criar em cada elemento do Aliança um espírito de grande união. Enquanto não chegam à rua para o contacto com a população local, ao longo do dia são criados vários momentos não apenas de trabalho, mas, sobretudo, de comunhão. Sim, temos momentos a sós com Deus, temos momentos em que o grupo se reúne para estudar a Palavra de Deus, temos normalmente um diário de bordo, onde é apresentado todo um tema que sequencialmente vamos estudando ao longo da atividade. Na rua as atividades são muito variadas, com ateliês onde é possível fazer-se alguns rastreios de saúde. Quem por lá passa pode aprender os conceitos relacionados com os 8 remédios da natureza e as crianças, essas, têm a oportunidade de ouvir as histórias que ainda desconhecem, mas que podem mudar a sua vida. Tenho a oportunidade de ouvir contar uma história, sempre com caráter espiritual, uma história da Bíblia, de orar juntos com os monitores e no final os palhaços também entram em ação e também há momento para brincadeira. O Aliança sempre teve a música como uma ferramenta principal para testemunhar de Jesus aos outros. Com canções, muitas delas feitas por membros desta associação, todas elas falam de Jesus com muita intensidade. Todas elas passam uma mensagem muito específica para que as pessoas percebam que o objetivo do Aliança é precisamente louvar Jesus. Noite após noite, o trabalho e o contacto com as pessoas na rua torna-se cada vez mais intenso, mais bonito e apaixonante. A responsabilidade também aumenta, mas o gozo de transmitir a mensagem do Advento supera qualquer dificuldade que possa surgir. Não importa o cansaço ou o sono em atraso, o mais importante é que tudo esteja pronto para o último concerto final. Este ano, na cidade da Figueira da Foz, o objetivo do Grupo Aliança foi alcançado e cumprido. O testemunho de ser cristão foi espalhado e a alegria de fazer parte deste projeto com quase 25 anos de existência marcou, mais uma vez, a vida de todos os seus elementos. E se esta etapa terminou, outra começa, desde já, na vida do Grupo Aliança. Mas a Figueira da Foz não ficou marcada apenas pela presença do Grupo Aliança. Este ano, a realização do Impacto 2014 foi igualmente desenvolvida nesta cidade. A força da juventude e o querer mostrar quem é Jesus motivou cerca de 120 jovens a participarem diariamente em ações de evangelismo numa das praças da cidade. Muitos destes participantes vieram pela primeira vez ao Impacto para dizer a toda a gente que Jesus é. De todas as atividades de verão organizadas pelo Departamento de Jovens da UPASD, o Impacto é o evento que aponta o seu foco somente para o evangelismo. Todos os anos, os participantes passam por uma cidade do país e durante 10 dias procuram deixar uma mensagem especial centrada nos vários valores da vida. Este ano, a Figueira da Foz foi o local para onde se deslocaram cerca de 120 participantes a fim de testemunharem de Cristo. E, como sempre, seja por curiosidade, seja pelo convite que lhes é feito, muitas pessoas usufruíram das várias propostas que o Impacto 2014 oferecia. Pela graça de Deus, temos tido um bom grupo de pessoas que têm passado pela praça, temos um bom grupo de jovens e a razão é simples, é a razão de todos os anos, é podermos evangelizar com os nossos jovens, sendo bom para os nossos jovens estarem envolvidos nesta atividade e ao mesmo tempo partilhando o amor de Jesus àqueles
com quem contactamos na praça. Para cativar quem passava na praça, os jovens utilizaram várias formas de abordagem. Uns falando diretamente com as pessoas, outros pedindo abraços ou mesmo sugerindo que escolhessem um tema para depois tirarem uma foto de recordação. Todos se empenharam em dar o melhor na apresentação de Jesus nesta cidade. Este ano o tema é Jesus é. Queremos mostrar Jesus. Portanto, tudo se tem centrado à volta de Jesus, daquilo que Jesus é para cada um de nós e também a essência de Jesus. Mas esta atividade de verão, mesmo se tem como alvo ir para a rua e falar de Jesus, não deixa de ser também uma atividade muito importante para os jovens, na medida em que durante os 10 dias podem voltar a sintonizar a sua fé e os seus valores cristãos nas coisas que vêm do alto. O pastor Luís Vasconcelos foi quem dirigiu a parte espiritual. Com os olhos postos na sua missão, falou-nos da grande responsabilidade que é motivar os jovens para uma verdadeira relação com Deus. É uma grande responsabilidade, não é? Fazer o acompanhamento espiritual destes jovens que vêm aqui de alguma forma com entusiasmo. Alguns deles estão a descobrir pela primeira vez, mas ao chegarem aqui precisam de se compenetrar que antes de causarem um impacto na rua, o impacto tem que impactá-los no seu interior, no seu coração, na sua vida espiritual, e é de alguma forma com essa abertura de coração à influência do Espírito Santo e ao impacto que ele quer causar na vida deles, que eles depois podem vir aqui para as ruas da Figueira e poderem viver essa influência que eles podem, querem e devem ser também junto das pessoas aqui. Sendo os jovens do Impacto os comunicadores da verdade, presente na Figueira da Foz, quisemos saber o que motiva a juventude adventista em Portugal a vir a este evento de cariz evangelístico. O que me motivou talvez tenha sido as outras experiências que eu tenho tido dos outros anos, porque sem dúvida que nós sentimos a presença de Deus aqui, sentimos que somos úteis para a comunidade e saímos daqui com o coração muito mais quente. Primeiro de tudo foi a curiosidade, já há vários anos que eu ouvia falar do Impacto, mas nunca tinha a oportunidade de vir, mas este ano, como ia ter este tempo livre e estava super curiosa para vir, eu resolvi vir este ano, está a ser muito bom. Porque não só nos aproxima como amigos e irmãos na fé, mas também nos aproxima do outro plano espiritual de Deus e nesse aspecto acho que vale a pena vir, não é? A motivação supera as expectativas, mas o contacto que os jovens têm com a população na praça proporciona-lhes muitas surpresas que jamais esquecerão. Este ano está a ser um ano especial porque estamos a conseguir criar não só uma relação de saúde, em que mostramos às pessoas o que é realmente importante, mas queremos uma relação de amizade e as pessoas que nos veem todos os dias agradecem imenso a nossa presença aqui e acho que isso é o principal fator. Sinto que as pessoas acabam por sentir curiosidade pelo que estamos aqui a fazer e aproximam-se de nós e querem saber mais sobre Deus, sobre o espiritual, e penso que estamos aqui a contribuir para a comunidade aqui da zona. E sensibiliza-me muito ver pessoas que ficam emocionadas quando nós damos a escolher uma música, elas escolhem a música e depois ficam a assistir e começa-se a notar alguma emoção na cara delas, e isso dá-nos uma sensação de estarmos a trabalhar para algo que vale mesmo a pena. Se o impacto pudesse ser resumido apenas numa palavra, muitos diriam: muito, muito alegre. Muito alegre. Amizade. Eu diria amor. Acho que este impacto é inesquecível mesmo, porque o que se passou aqui acho que é mesmo a prova que Deus não nos deixa. Por agora existem 3 coisas que os jovens guardarão deste impacto em 2014. A alegria, a amizade e o amor. Mas de todas, a mais importante é, sem dúvida, Jesus é amor! Para quem gosta de fazer caminhadas, existem hoje várias propostas que são ótimos desafios e com um sentido muito prático para a vida. Muitos gostam de ajudar aqueles que mais necessitam, praticando desporto ou alinhando em desafios pontuais. Foi o que fizeram uma centena de pessoas na Corrida Solidária da Mulher Adventista, na Póvoa de Santiria, no passado dia 24 de agosto. Com o apoio da ADRA Portugal, da Junta de Freguesia Local e de outras entidades de apoio, esta caminhada pautou-se sobretudo por passar a ideia de que os pequenos gestos de solidariedade podem fazer a diferença.
Cada participante pagou a sua inscrição com bens de primeira necessidade e, no total, angariaram cerca de 200 quilos de alimentos para serem distribuídos a quem mais precisa. Um gesto simples, mas de grande utilidade na comunidade envolvente. O percurso pedonal começou às 10 horas da manhã em ambiente de descontração e bom convívio, sendo que as t-shirts de cor azul deram ainda mais colorido ao evento. Para quem participou, pôde ainda desfrutar da bela paisagem ao longo da zona ribeirinha da Póvoa de Santeiria, certos de que iniciativas simples como estas podem ajudar à promoção de uma boa saúde e de valores bem mais equilibrados na sociedade contemporânea. Chega assim ao final mais um Jornal AT7. Antes, porém, de fecharmos esta emissão, queremos deixar-lhe o destaque das principais atividades que terão lugar durante o mês de setembro. De 10 a 13 deste mês, no próximo fim de semana, portanto, terá lugar no auditório da Universidade de Medicina Dentária, em Lisboa, o Congresso Internacional de Universitários Adventistas. De 14 a 23, realiza-se em Penela mais um programa New Star. Serão oferecidos 8 remédios que ajudarão a recomeçar a viver em 10 dias. A 20 de setembro, muitas igrejas em Portugal irão assinalar o Dia de Desbravador com um programa especial. E de 22 a 25 deste mês, o Departamento de Publicações levará a efeito mais um curso de iniciação à colportagem. E pronto, ficam as nossas despedidas, certos que o Jornal AT7 estará de volta no próximo mês de outubro, aqui na TV Adventista. Fique bem, boa noite.